que o senhor comentasse a respeito do processo que ocorreu nessa universidade quando da decisão em relação ao Reúne foi colocado policiais cercando o cônsul. Na oportunidade, o professor Marquinhos era o relator do processo do Reúne, não interferiu e suspendeu sua fala, mesmo numa situação de pressão policial e repressiva nestas condições. Queria saber então qual é a posição do senhor em relação a essa situação. Pessoal, um segundo. Só alguns esclarecimentos aqui. Só um segundo. Eu queria ser muito calmo agora. É o seguinte, por favor, atenção, esclarecimento. O primeiro esclarecimento é o seguinte: nas regras acordadas com todos os representantes das chapas em relação ao debate, foi definido o seguinte: o direito de resposta, atenção, para não ter confusão, certo? O direito de resposta será avaliado pelos membros da comissão que aqui estão, não pela mesa, até porque é impossível fazer as duas coisas. Então, o debate continua, a comissão analisa a solicitação que foi feita e defere ou interfere o processo. Então, compreensão e muita calma agora, inclusive aos representantes das chapas, que a comissão eleitoral, nesse caso, é soberana em todas as suas decisões sobre a comissão. Professor Paulo tem 5 minutos para a resposta. Obrigado. É a última pergunta da noite, né? Depois nós vamos ter 5 minutos para fazer as nossas despedidas. O Reúne, que é o programa de expansão das universidades, ele respondeu parcialmente a um grande anseio das universidades por expansão. De uma certa forma, todos nós gostaríamos disso, de mais investimento em educação, e nesse sentido é um programa bem-vindo. Acontece que a implantação do Reúne seguiu praticamente um modelo de contrato de gestão. Esse contrato, basicamente, oferecido pelo governo federal, ele admitia 2 datas para a sua adesão. Na época, eu inclusive defendi na Faculdade de Engenharia que nós não aderíssemos no primeiro momento e sim no segundo, porque não havia uma discussão madura naquele momento. Precisava de mais tempo para discutir. Nós não iríamos perder o Reúne se nós tivéssemos optado por aderir no segundo momento, como fizeram várias universidades. Teríamos mais tempo para planejar a nossa inserção no Reúne. O que motivou todo o estresse causado pela adesão da UFJF no Reúne foi exatamente essa pressa em aderir ao Reúne, e que culminou, inclusive, num processo traumático de colocar polícia na frente do prédio onde se reunia o Conselho Superior. É lamentável que depois de tanto tempo de ter saído da ditadura, a gente visse aquela cena. É uma cena que estava lá presente do lado de fora. Eu não fazia parte do conselho e presenciei aquilo. Eu, particularmente, fiquei estarrecido quando vi aqueles ônibus estacionando, trazendo os policiais. Eram muitos policiais colocados à frente, como se o conselho fosse ser invadido a qualquer momento por aqueles manifestantes que ali estavam. Eu estava entre aquelas pessoas e realmente fiquei muito estarrecido naquele momento com aquela cena.
Quero dizer o seguinte, o processo do Reúne, ele teve vários problemas, né? Na minha faculdade, por exemplo, foi aprovado um curso que depois se mostrou inviável. Isso foi o Reúne. Então foi aprovado, por exemplo, um curso de engenharia, petróleo e gás. Esse curso depois não foi para frente. Então essas questões mostram claramente que houve uma pressa desnecessária na aprovação do Reúne. Eu acredito que se a gente tivesse mais tempo, não precisaria de nada daquilo que aconteceu e o projeto Reúne com certeza seria melhor e seria mais discutido por toda a comunidade. Infelizmente, Rodrigo, eu não estava dentro do conselho naquele momento, né? Não fazia parte do conselho. Mas a gente sabia do que estava rolando dentro do conselho e foi realmente uma verdadeira batalha para aprovar o Reúne naquela primeira data que estava colocada. Mas, infelizmente, quer dizer, perdeu-se a oportunidade de prolongar essa discussão, e aí que entra uma grande diferença que eu acho em relação à chapa 20 e à chapa 10. Nós somos pela discussão, nós não queremos dar continuidade, é um processo que não discuta as coisas com as entidades. Temos que valorizar as entidades, temos que valorizar os grupos formados dentro da universidade, para que a discussão seja madura, que a discussão seja ampla e para que as pessoas se sintam comprometidas com aquela discussão. O que a gente vê é muitas vezes, em nome de uma certa pressa por causa de prazos, a gente aprova uma coisa mal conduzida, mal esclarecida. É essa a questão. Antes de passar para o último bloco, que é o bloco das considerações finais, a comissão se debruçou sobre o pedido do professor Marcos Schenck e, por unanimidade, acredita que não há direito de resposta por não ter acontecido a calor, a ofensa ou a tentativa de ataque moral para parar a regra da liberdade. Dando sequência, então, ao momento aqui de encerramento do nosso debate, quem inicia esse último bloco fazendo as suas considerações finais é a chapa 30, que tem 5 minutos para as suas considerações finais.